Vetores, embedding e base vetorial. São três conceitos que eu agrupei aqui, que eles estão dentro do mesmo guarda-chuva, digamos assim, e que você precisa entender para lidar com IA, tá? Não é complexo. Assusta, mas não é complexo. E eu vou te mostrar nessa aula por que não é complexo. Antes disso, eu queria te falar que essa aula que você está assistindo é parte de um curso. Então, se você caiu aqui de paraquedas, volta, dá uma olhada na playlist desse canal, separada para esse curso, para você seguir o curso desde a primeira aula. E é nesse curso que eu mostro como que você cria aplicações com inteligência artificial para negócios do zero. Tá? Você não precisa saber de nada, precisa ter um básico conhecimento de computação. Eu vou te ensinar o que vários cursos cobram milhares e milhares de reais para ensinar, eu vou te ensinar de graça, tá? Mas dá uma olhada lá na primeira aula que eu explico tudo sobre o curso. Fechado? Agora vamos voltar aqui para vetores, embedding e base vetorial. Por que isso é importante? Porque quando a gente fala de aplicações com inteligência artificial, elas não usam uma base de dados normal, um banco de dados normal. Eles usam um banco de dados vetorial. E aí você tem que entender mais ou menos, pelo menos os conceitos do que é isso, para entender como que você vai manipular essas bases vetoriais no futuro. Perfeito? Então vamos lá. O que é vetor? Vetor, de uma forma muito simples, tá? É uma representação numérica de um texto ou de uma imagem. Então, se você tem um banco de dados lá, que normalmente é uma planilha, vamos entender um banco de dados como uma planilha. Você tem as colunas, você tem as linhas, cada linha ali é um valor, e você tem, dentro dessas células da sua planilha, você tem nomes, você tem textos, ou você tem imagens, tá? Numa base vetorial, não, você tem que ter vetores. E um vetor é uma representação numérica de um texto ou de uma imagem. Até separei aqui, para vocês verem, uma foto que mostra como que é o processo de indexação. O processo de embedding. Como que é esse processo de embedding? Você tem aqui um texto, que no exemplo que ele está dando é feature request. Esse texto vai passar por um modelo de embedding, tá? E ele vai virar um vetor. Esse vetor aqui que você está vendo, ele representa, exatamente esse texto. Então, para a inteligência artificial, todos esses números aqui que você está vendo, na verdade significa future request. Só isso que você tem que entender, tá? Vetor é uma representação numérica de um texto ou de uma imagem. Nada muito complexo. Perfeito? Vamos voltar. Se vetor é uma representação numérica de um texto ou imagem, o que é o tal do embedding? O que é o embedding em si? E é aqui que as coisas ficam um pouquinho tricky, um pouquinho complicadinhos, porque o que é embedding? Tecnicamente, de forma muito prática, o embedding é o processo de transformar um texto ou uma imagem em uma representação numérica. Você já entendeu, tá? O embedding é esse processo. Só que muita gente acaba tratando o embedding como vetor. Eles falam, o embedding é esse, como se fosse o vetor é esse. Então, eu estou te falando o que é a parte técnica da coisa e o que as pessoas às vezes usam até de forma errada. Eu até coloquei aqui, muita gente usa o embedding para se referir tanto ao processo quanto ao vetor resultante desse processo, tá? Isso acontece, mas você está tendo aula aqui comigo, você sabe que tecnicamente o vetor é a representação numérica de um texto ou imagem e o embedding é o
processo de tornar esse texto ou imagem em uma representação numérica, de acordo com aquela imagem lá que eu mostrei para vocês. Tá? E a base vetorial? O que é a base vetorial? Nada mais é do que um banco de dados. Um banco de dados normal, como se fosse uma planilha. Quando a gente fala banco de dados, gente, para quem não é da TI, vocês podem achar, nossa, banco de dados, que coisa complexa. O que é um banco de dados? Não tem nada complexo. Banco de dados é como se fosse uma planilha. Tem lá as colunas e as linhas da planilha, tá? E as informações dentro daquela planilha são um banco de dados. E por que é uma estrutura de planilha? Porque sendo uma estrutura de planilha, ele tem uma coordenada, né? A linha tal, coluna tal. Então é fácil de acessar para qualquer sistema de computação. Então isso é uma base de dados. E uma base vetorial nada mais é do que um banco de dados, tá? Só que em vez desse banco de dados guardar texto ou imagem normal, ele guarda vetores ou embeddings, tá? Só isso. Por que você precisa entender tudo isso? Porque toda vez que a gente estiver criando um banco de dados específico para uma aplicação de inteligência artificial, a gente vai estar usando, por trás das cortinas, uma tecnologia de banco vetorial, de base vetorial, que guarda vetores, que são transformados em vetores através de um processo de embedding. Perfeito? Te vejo na próxima aula, onde a gente vai falar de RAG,